que você tem de projeto pro ano que vem? Abrir a minha escola de novos hábitos, que é o projeto principal do ano que vem. Tipo uma Netflix. Você fala, tipo, daqui 3 dias esse projeto? Tipo... Não, já em fevereiro. O projeto é para fevereiro. Novos hábitos. É uma coisa que eu sempre... Primeiro, eu me descobri, cara, semana passada, né? De novo. Que eu falava assim, não, o que eu sou bom? O que eu tenho domínio? O que eu posso sentar em qualquer mesa a nível Brasil e falar que eu tenho domínio? Né? Domínio científico, domínio prático, né? Científico, teórico e prático. O que eu posso falar? O que eu domino? Que eu posso sentar... Você domina várias coisas. Mas assim, tem um ponto, cara. Existe uma palavra-chave. Que eu tava procurando essa palavra já há algum tempo, né? Que aí, dentro desse, igual eu tô falando pra vocês, eu já tava procurando essa resposta e esperava, não ficava ansioso. Até que veio, né? A questão do hábito, né? Eu sou um especialista em hábito. Então, creio eu, né? Procurei alguns especialistas para saber qual o nível de conhecimento, não só conhecimento teórico, científico, mas conhecimento prático. Porque não adianta o cara falar de hábito se ele não tem, digamos, hábitos de pessoas que, né, estão em estado de evolução. Pessoas eficazes. É. Os hábitos Então, das pessoas mais eficazes. tem esse livro, né? Esse livro é bom. Então, assim, o que eu comecei a prestar atenção? 30% de todos os livros que eu li até hoje tá tudo relacionado a hábito. O último que eu li agora foi Hábitos Atômicos, de James Clear. Que eu descobri como é que forma a identidade de uma pessoa desde o início. Desde o nascimento dela. Então, como é que a pessoa é... Por que ela é daquele jeito? Desde o nascimento dela. Existem os processos. Informação, aprendizado, conhecimento, hábito. Só que depois do hábito ainda tem o PPL, que ninguém fala sobre. Que o James Clear trouxe isso. Que é o platô de potencial latente. Então, você, para construir uma nova identidade, você tem que construir um novo hábito. Só para construir um novo hábito, você tem que ter um novo conhecimento. Esse novo conhecimento, ele vem de aprendizado, e esse aprendizado vem de informações. Então, a todo momento a gente recebe informações o tempo inteiro. Por isso que eu entendo por que o celular, de forma científica, como que o celular faz para doutrinar uma pessoa, a televisão, o podcast em si, né, que a gente influencia. Então, quando eu comecei a mapear isso tudo, né, a influência, a doutrinação, você começa a entender o jogo de tudo. E aí, ligando em toda essa questão que a gente estava falando, de doutrinação da influência, dos controladores. Cara, eu fui ligando os pontos tudo, eu falei assim, caraca, velho, entendi como é que funciona tudo. Né? Logicamente que você tem coisas ali que você tem que estudar mais, né? Tem coisas que eu vou estudando aqui, vou estudando, mas tudo que eu estudo tem uma palavra central que tá ligada em hábitos. Então, dentro dessa escola, eu quero trazer todo esse parâmetro, né? Como é que você é, quem que você de fato é, de onde que você veio, por que você tá aqui, pra onde que você vai. Porque as pessoas, a maioria, não tem essa resposta. Mas com isso você cria um novo hábito. Isso, e ensinar elas a criarem novos hábitos. Eu recebendo essas perguntas que você vai ter, que você vai me passar, eu vou conseguir entender parte do que eu sou para mim criar um novo hábito. A primeira coisa é entrar com autoconhecimento. Por que você é assim? Por que você acha que você é assim? Mas por que você tem essa interpretação de você mesmo? Porque qualquer coisa que você quer mudar na sua vida, você tem que entender por que você faz aquilo. Não adianta você querer mudar sem entender, sem ter uma noção, sem ter um fundamento. Porque às vezes você fala assim, Jefferson, eu tenho... Todo dia depois do almoço eu como doce, eu quero parar. É um hábito que eu tenho, não consigo. Peraí, vamos ver o que tá acontecendo. Tem data para os hábitos? Tipo, 21 dias é o tempo pra gente Tem, criar? mas não é igual os livros falam. Né? Eles têm uma média. Eles pegam um grupo de pessoas e fazem. Mas assim, tem 7 dias, 14 dias, 21 dias, 66 dias. Pra virar hábito. Pra virar hábito. Mas tem coisas que vão demorar anos, cara. Sim. Aí a gente fala de hábito. Aí, só que depois dos hábitos, existe, igual o James Clear trouxe, platô de potencial latente, né? PPL, platô de potencial latente. Já é parte da identidade da pessoa. Vou te dar um exemplo. Como é que sabe se a pessoa... Só que é isso, aí eu já pegando outros estudos da mecânica e física quântica, eu entendi. Porque eu queria entender o seguinte, como que eu sei que virou hábito na pessoa, mas como que eu sei que isso já tá fazendo parte da identidade dela? Então, por exemplo, você comia doce depois do almoço. Você parou de comer doce depois do almoço. Beleza. Tá? E já tem 1 ano que você não come doce depois do almoço.
Ai, mudei meu hábito. Mas como é que eu sei que você mudou seu hábito? E como é que eu sei que isso já não tá fazendo mais... Que isso já tá na sua identidade de não comer o doce? Porque hábito e tem identidade. Aí o que eu descobri? Eu descobri que no meio... Primeira vez que eu exponho isso em público, hein? Existe uma verbalização. É a forma que você vai verbalizar. Vou te dar um exemplo. O João e a Maria parou de fumar, um casal. Aí eles chegaram no restaurante. Eles pararam de fumar tem 2 anos. João e a Maria, casal bonitinho, idoso, que coisa linda. Chegou no restaurante, o garçom chegou para poder fazer o atendimento, acompanhá-los até a mesa. E aí o garçom pergunta pro João: e aí, João, tudo bem? Tal. O senhor prefere um local para fumantes ou não fumantes? E aí o João fala: não fumantes, eu não fumo. E pergunta pra Maria: senhora, vai acompanhá-lo? O senhor prefere um lugar para fumantes ou não fumantes? E aí a Maria responde: não fumantes, eu parei de fumar tem 2 anos. Qual que tá no hábito e qual que já tá a identidade dele na PPL? O cara, né? Então o cara... Não fumo. Porque a identidade dele, ele não vê ele como fumante. Então a interpretação dele é dele, ele não é um fumante. A interpretação dela é que ela não é um fumante, mas ela mesma já tá contando a história pra ela pra reforçar que parou de fumar tem 2 anos. Porque reforçando isso, ela vai chegar no PPL. Sim. Né? Por quê? Porque a palavra tem poder. É. Então, olha que pra você ver. Então, essa é a diferença. Cara, é uma unha de diferença entre um e outro. Só que pra mim entender isso, rapaz, eu fiquei 6 meses estudando pra... Eu queria saber o ponto. E a verbalização. É a verbalização. Que vem através de uma interpretação que você tem de você mesmo. Eu tenho essa parada com fumante. Eu não sou fumante. Pronto. Né? Mas eu passei por esse processo, né? Porque... Enquanto era o hábito, você ainda tem uma vontadezinha. Tem uma unha, né? Você tem uma ligação neural ali. Mas aí tem uma hora que já... É igual ontem a Lorena aqui. A Lorena ela não vai ser gorda nunca mais. Já tá na identidade ela é magra, dela. Ela é magra. Nela virou uma identidade. Você tem certeza que ela fala: não, eu não vou ser nunca mais. Não, cara, ela é a identidade dela. Isso tem todo um prazo. E o processo precisa, vamos falar, de ser cumprido para que isso realmente seja verdade? Olha o que eu preciso entender. O fumante, ele parou de fumar há 2 anos e ele ainda se sente fumante e outro não, já não é mais. Um cara que está no processo de emagrecimento, ele ainda não está magro, mas ele já tem total decisão e controle das ações dele. Só que ele ainda tem que perder peso. Vamos pensar que esse cara estava muito gordo e ele demora, sei lá, 1 ano e meio a 2 para ficar realmente magro. Mas durante todo o processo ele continuou perdendo peso, só que ainda acima do peso. Esse cara, ele ainda é um gordo ou não? Ele já não é mais e ainda não chegou onde ele precisava. O corpo vai ser só a resposta do que ele pensa. Lembra, né? Sim. O seu corpo é uma resposta da forma que você pensa, ponto. Então é o seguinte, aí a gente tem que ver o seguinte: ele entrou no hábito, vai embora. Você entende? Ele pode chegar no hábito antes de chegar no objetivo? Você entende? Entendi. Ele mudou o hábito. Atingiu o hábito antes de atingir o objetivo. Pode. Né? Vai depender do significado que ele criou pra ele pra poder emagrecer. Na verdade, é a identidade antes dele chegar. Pode ser. Pode ser também. Melhor ainda, né? a identidade. Tipo assim, porque o eu sou gordo, cria, né? mas eu tô com cabeça de magro já e já era. Tipo você assim, já conseguiu a identidade. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Não é comum isso acontecer. Mas pode ser que sim. Aí a gente entra em outra questão. O porquê isso aconteceu. Lembra que eu falei que o cérebro ele aprende por repetição e impacto emocional. Sim. De repente, a gente tem que ver qual o estímulo externo que ele pegou de âncora pra falar assim: a partir de hoje eu vou ser saudável e acabou. É uma decisão, velho. O pai dele morreu porque tava com excesso de peso e infartou. Então, às vezes, isso pode ser uma âncora pra ele decidir, bater a mão na mesa, gerar raiva e tomar a coragem. Olha pra você ver como é que é engraçado. E a partir daquilo ali ele decidir. Porque, cara, a primeira coisa que a pessoa tem que entender
e ela saber é a decisão dela, né? Mas qual tipo de decisão? Mas é uma decisão de falar assim, cara, eu não vou voltar mais a fazer isso. Não é fácil. É. Você vê, eu tô no hábito, mas eu tenho cabeça de gordo ainda. Mas aí que é o negócio, olha pra você no ver, hábito. pra você transformar, pra Mas chegar na sua cabeça é identidade foda. no PPL, é essa briga que você tá tendo É, entre você e você, entre a sua consciência, entre o tchorró consciente, né? Essa consciência ela é espiritual, é uma canalização. Então esse ser iluminado, ele tem um padrão. O padrão é a mente. Essa mente ela foi feita pra quê? Pra manter a gente vivo. E ela fez o trabalho dela até hoje. Por quê? Porque você tá vivo, cara. Só que você quer tirar coisas, digamos, ruins. Que tá, às vezes, atrasando a sua evolução física. A evolução do templo de Deus, digamos assim. Né? Que você quer ter outras coisas. Então, você quer evoluir de uma certa forma. Que essa é a necessidade. É pra isso que a gente tá aqui. Pra evolução espiritual. E essa evolução espiritual faz parte... fazer esse processo, igual você falou, Robertinho, altos e baixos pra gente poder aprender e lidar com isso. Porque é isso que vai fazer a gente evoluir. Entender esse jogo. Vibração baixa, vibração alta, eu quero evoluir. Acontecem as adversidades. Aparece um pudim, você come, errei a dieta, volta pra porra do negócio. Então, essa briga interna entre, vamos colocar assim, a luz e as trevas... que é o interessante, porque na verdade, para pra perceber, o céu e o inferno não é um local, é um estado, cara. Às vezes você acorda num dia e fala assim, porra, velho, tô vivendo um inferno. Briga com a esposa, bate o dedo na porta, vai sair com o carro e bate o carro. Cara, é um inferno. Tá tudo ligado na vibração baixa, acontece uma coisa, vai indo. Então, a gente já vive em estados de céu e inferno. Aí só que a gente pode decidir qual estado eu quero viver hoje. Então, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, cara, obrigado por mais um dia. Tem gente que acorda, nossa, eu tenho que ir trabalhar. Imagina como é que vai ser o dia desse cara. Nossa, obrigado, mais um dia. Então, assim, é muito isso. E só que eu preciso melhorar mais isso. Por isso que é a borrachinha. Preciso agradecer mais. Aí, cara, nossa, eu tenho isso, olha que bacana. Igual, por exemplo, cheguei lá em casa hoje e falei assim, nossa, casa calorenta, rapaz. Tipo assim, porra, casa calorenta, obrigado pela casa, né? Tem uma casa pra morar, é muito isso, cara. Isso faz uma diferença tremenda, né? Levando em consideração alguns estudos da mecânica e física quântica, a reclamação, ela te atrasa N tempo. Te atrasa demais. Pô, era melhor ser um isqueiro do que uma borrachinha. Isqueiro ele reclama menos. O isqueiro funciona mais, velho. Eu te garanto que funciona mais que a borrachinha. Ia reclamar zero, velho. Zero. Tem umas ferramentas, cara, que eu vi com uma mulher que chama... Ela é especialista nessa área. Aparelhinho de choque. Que escrever, você hora. faz assim... Porque a gente, de certa forma, é doutrinado, cara, a só pensar em desgraça, né? Na própria televisão. A gente é doutrinado a só pensar em coisa ruim. A gente não é doutrinado pra agradecer. Tem uma foto que ela tá até lá perto do meu computador, assim, que sabe que as criancinhas da África, magrinha? Porra, que você olha pra aquilo, velho, você tem que agradecer tudo, velho. Até a água que você toma, velho. Porque tem gente que não tem nem água pra tomar. A gente é muito ingrato. Eu sou muito ingrato. Mas o ser humano em si, ele de certa forma, já é doutrinado pra só olhar pra problema, vitimização. Que ele não tem poder de nada, tudo tem que ser ganhado, ele não conquista nada, só reclamar. Começa a prestar atenção que existe essa agrégora informacional a nível mundial. E eles vão segurar nisso, turma, eles vão segurar nisso.